Olá a todas e a todos, estamos aqui de volta no nosso módulo de metodologia de pesquisa. Hoje eu vou trabalhar com vocês especificamente o papel do método de pesquisa. Então, na verdade, o que nós vamos fazer é aprofundar essa discussão, o lugar, o papel, a adequação do método para poder auxiliar na elaboração das pesquisas de vocês. Então, nós vamos começar aqui com uma coisa que parece simples, mas não é, e acho que essa é a primeira grande questão para qualquer pesquisador. O que nos motiva a pesquisar? Então, qual que é a motivação para uma pesquisa? Então, é sempre interessante que esse tipo de motivação nós temos em muitos aspectos da nossa vida, Então, às vezes, uma questão que nos inquieta, que nos perturba, que fica ali, quase como aquele grilo falante, nos assombrando, e eu queria saber mais sobre isso, eu queria entender mais sobre isso. E no caso da pesquisa científica, é a mesma coisa, quer dizer, a indagação, a dúvida, a busca por conhecer mais, ela é sempre um ponto de partida para qualquer um de nós, sempre aquele lugar onde nós vamos dizer assim, puxa vida, isso é tão inquietante, isso é tão diferente, por que isso é assim? Então, acho que é uma coisa interessante, a gente pensar o quanto a dúvida é o motor mais importante da pesquisa científica. Quer dizer, no fundo, a dúvida é o que move a humanidade para todos os aspectos da sua vida, para todas as questões que nos propomos a resolver ou que nos propomos a pensar sobre elas, Então, essa indagação, essa busca por compreender melhor, um aspecto da sociedade, é o que faz com que a gente queira entender melhor um determinado tema, que a gente busque compreender melhor um tema da realidade, Então, acho que, por exemplo, recentemente nós tivemos no nosso país um surto muito grande de febre amarela, inclusive em regiões urbanas, fenômeno não muito comum com esse tipo de vírus. E aí, por que isso ocorreu? Então, quer dizer assim, acho que a pesquisa científica, ela vai buscar ampliar o conhecimento de um fenômeno da realidade. Então, as pessoas adoecem por muitos motivos. Por que adoeceram desse motivo? Por que adoeceram por conta da febre amarela? E por que a febre amarela chegou nas regiões urbanas do país? Então, um exemplo, eu vou conhecer a população afetada pela febre amarela numa determinada região, pode ser a região norte, a região sul ou a região sudeste. Então, eu acho que a motivação da pesquisa é compreender o comportamento de um fenômeno na realidade. É isso que nos motiva, é isso que nos coloca, por assim dizer, em movimento. E a pesquisa científica, ela vai buscar dar resposta a esses inúmeros, incontáveis problemas que estão apresentados, que estão na sociedade, Então, se a gente for pensar a pesquisa científica, ela busca trabalhar uma questão específica, um aspecto específico daquilo que nós queremos investigar dentro de um dado tema. Então, se a gente perguntar, saúde é um tema enorme. Quando eu começo a delimitar, a chegar numa questão como a saúde da população afetada pela febre amarela, tá,
eu estou falando de, né, uma epidemia específica. Mas assim, saúde afetada, saúde da população afetada pela febre amarela na região sudeste, nas áreas urbanas, é mais específico ainda. Então, eu acho que essa é a primeira coisa importante para nós, né? Nós temos sempre temas muito amplos, mas a pesquisa científica, ela vai precisar de um foco, ela vai precisar daquilo que a gente chama de uma delimitação, de um aspecto específico de um dado tema. Então, se saúde é um tema amplo, né? Então, já pessoas afetadas pela febre amarela, né, em centros urbanos já é um foco mais específico, e isso possibilita que a gente compreenda, que a gente investigue melhor esse fenômeno, né? Então, eu acho que assim, a gente sempre entre professores, pesquisadores, né, falamos, qual é o seu problema de pesquisa? E aí é uma brincadeira até entre nós dizer assim, você tem um bom problema. E alguém fala, nossa, como um problema pode ser bom? No caso da pesquisa é exatamente isso, significa que eu consegui especificar, colocar um foco, né, naquilo que eu quero saber. Então, isso ajuda que eu não me disperse, que eu não me perca, que eu vá e tenha uma direção, que eu estabeleça um caminho para trabalhar e descobrir quais são as questões que envolvem esse foco específico do que eu quero saber ou do que eu preciso conhecer melhor. Então, eu acho que essa é uma coisa importante para nós, é pensarmos que nós nunca falamos, né, sempre brincamos também de dizer Deus e sua obra. Nossa, sua obra é o universo, né? É o universo que compreende a vegetação, as pessoas, o clima e tal. Ninguém tem condição de saber tudo isso. Então, a gente pega um aspecto delimitado, um aspecto circunscrito da realidade e vamos trabalhar em cima dele. Então, se eu tiver uma outra área, por exemplo, como a área da habitação, uma área que no nosso país enfrenta muitos problemas, né? Entre eles, por exemplo, aquilo que a gente conhece como déficit habitacional. Então, sabemos que temos muitas pessoas no nosso país, em todas as regiões, que não têm uma casa para morar, né? Não tem, né, um teto para se abrigar juntamente com a sua família. Então, habitação será um tema importante, mas aqui eu vou falar mais especificamente da falta de moradia da população. Mas é de qualquer população? Não, vamos pegar um município específico. Eu vou analisar o impacto da falta de moradia para os habitantes do município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Então, percebem, quer dizer assim, enquanto eu pego uma coisa bem ampla, que é habitação, e vou construindo este foco para que, a partir desse aspecto preciso, delimitado da realidade, eu possa compreender melhor, né, a situação habitacional dos moradores de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, né? Bom, então já pensamos que essa delimitação é um aspecto específico. Ela significa o que eu quero saber de fato, o que eu quero conhecer de fato. É uma pergunta que nós fazemos para nós mesmos, e sempre vamos estar interessante no início de qualquer pesquisa, né? A gente fica, puxa, não sei exatamente o que eu quero saber, né? Então, esse é um esforço. Eu quero falar de habitação, eu quero falar
de saúde, eu quero falar de meio ambiente, mas o que são tantas questões? Então, é por isso que a gente precisa especificar e delimitar este foco. Então, o problema de pesquisa nada mais é que o foco, é a questão central, é a questão principal que vai desencadear, que vai dar, né, o início da nossa pesquisa, o início da nossa atividade de pesquisa. O que eu quero saber dessa realidade que me inquieta, que me indaga, que me preocupa tanto. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de tratar aqui com vocês. Então, para fazer uma pesquisa científica, a partir da delimitação da escolha desse tema, do que eu quero saber, desse foco da pesquisa, eu vou precisar de conhecer, de utilizar algumas técnicas, alguns instrumentos para que eu possa alcançar o meu objetivo, que é conhecer melhor essa realidade. Então, no caso, por exemplo, dos problemas de moradia, da falta de moradia dos habitantes de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Como é que eu faço para conhecer essa realidade? Eu saio pelas ruas do município e vou perguntando para as pessoas: você aí tem casa, não tem casa, etc. Será que essa é a técnica mais adequada? Será que eu vou saber o que eu preciso saber perguntando aleatoriamente? Né? Então, acho que essa é uma coisa importante para nós, quer dizer, a técnica, o instrumento de pesquisa, ele me ajuda tanto na organização desse processo de investigação, desse processo de conhecimento da realidade, mas também da confiabilidade das informações que eu vou coletar e que eu vou analisar. Então, é muito importante para nós que sempre que a gente estabeleça um foco na pesquisa, que a gente tenha como fazer essa pesquisa, que a gente saiba a melhor maneira de atingir os nossos objetivos, que é conhecer o problema da falta de moradia entre os habitantes de Duque de Caxias. Essa foi a questão escolhida aqui aleatoriamente por nós. Então, quer dizer assim, bom, eu vou precisar de informações qualificadas, porque, na verdade, eu quero conhecer essa realidade para ter um conjunto de informações que, posteriormente, podem virar elementos, podem virar insumos, podem virar base para a elaboração de uma política pública para resolver essa questão ou para buscar resolver essa questão. Então, acho que uma coisa que é importante é que quanto mais qualificada a nossa, o nosso levantamento de informações, as informações que nós vamos trabalhar, mais qualificada será a nossa pesquisa e, portanto, esse conhecimento gerado por nós, ele pode ser um conhecimento importantíssimo para posteriormente um gestor poder ter essa informação e falar: puxa vida, essas informações são fundamentais, são essenciais para que eu faça uma política pública adequada aos meus objetivos, que é resolver o problema da falta de moradia entre os habitantes de Duque de Caxias. Então, eu acho que essa é uma coisa importante, quer dizer, as informações, elas vão precisar ser a expressão mais próxima da realidade, nunca vai ser totalmente, mas nós temos métodos, temos técnicas que nos dão muita confiança para poder dizer: olha, esse dado é o dado mais próximo que eu tenho da realidade, é a expressão mais concreta, mais real da realidade que eu quero trabalhar. Então, quer
dizer, para que eu faça isso, né, com essa qualidade, eu vou ter que ter critérios adequados para levantar essas informações. Eu vou ter que ter estratégias adequadas para fazer esse levantamento de informações técnicas adequadas. Então, eu vou ter que ter um método. E aí vem aquela palavra que a gente fala, é engraçado, muitas vezes a gente fala assim, nossa, fulano é tão metódico, como que isso fosse um problema, não fosse uma falta, né, não fosse uma qualidade da pessoa. O que é? É uma pessoa metódica é aquela que tem, né, regras, formas de fazer as coisas mais cotidianas até as coisas mais elaboradas. Então, para falar um pouquinho de método, o que é um método? O que vem a ser um método? Bom, o método é um caminho para eu atingir o meu objetivo. Se a gente pensar no método, nada mais como isso, essa parte tão, né, que a gente às vezes acha meio chata do método, ela fica muito mais clara, ela fica muito mais evidente para nós, né? O método vai ser aquilo que vai nos ajudar a organizar a nossa pesquisa, é o que vai nos ajudar a compreender de maneira mais organizada, né, a questão da realidade que eu quero e que eu preciso conhecer melhor. Então, eu acho que esse é um ponto importante, o método como um caminho para chegar, para atingir um objetivo. O objetivo é conhecer, interpretar e intervir nessa realidade, né? Então, eu acho que quando a gente pensa nas atividades, né, pensem vocês aí numa atividade bem cotidiana que nós fazemos todos os dias. Então, logo que eu me levanto, né, faço a minha higiene pessoal, escovo os meus dentes e a primeira coisa que eu vou fazer é um café. Então, porque para mim o dia não pode começar sem ter aquele cafezinho preto para dar um up, para dar um ânimo, né? Então, o meu objetivo é tomar um café. Como que eu posso fazer um café? Por isso que eu estou falando uma coisa bem básica e vai pensando aí, porque cada um de vocês tem um método. Ah, quem faz o café é minha mãe. Ah, quem faz o café é meu esposo. Ah, quem faz o café é minha namorada. Não importa, né? Alguém o faz. E esse alguém que o faz usando algum método. Então eu posso, hoje eu não quero fazer, eu vou na padaria e compro pronto. Não, hoje eu vou tocar a campainha na casa da vizinha e vou filar o café dela. Então, olhem só, o meu objetivo é tomar o café. Quantas possibilidades eu dei para que quantos caminhos eu dei para que esse simples objetivo de tomar um café seja cumprido. Mas se nós pensarmos que eu vou fazer o meu café. Existe só um jeito de fazer o café? Não. Existem várias formas de fazer um café. Então eu posso, por exemplo, usar um filtro de papel, aqueles que têm aquele suporte de plástico e tal, põe o filtro, o suporte ali numa caneca, o filtro, o café, a água para ferver, ponho a água, ali e o café vai ser coado nessa caneca, nesse bule. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando de etapas de um método, só isso. Mas eu faço com aquela cafeteira elétrica. Então é outro método. Como que é essa cafeteira elétrica? Essa cafeteira elétrica, a gente põe a água num recipiente, põe o mesmo coador de papel, o pó ali e
liga na tomada, aquela água é esquentada nesse recipiente, sobe e vai para o coador e tem um recipiente, uma vasilha que recebe o café. É um outro método. Ah, não, eu só gosto de café expresso. Ah, então aí não tem coador de pano, não tem coador de papel, não tem nada. Tem uma máquina que, né, hoje em dia tem muitas sofisticadíssimas e tal. Tem umas que a gente tem que pôr o pó, né, num recipiente, né? Coloca na máquina, digita um botão, aperta um botão e o café vai saindo nessa caneca. Tem outras que, né, tem esqueci como chama, acho que é um sachê, uma coisa assim, que o pó já está compactado nos copinhos, assim, eu ponho na máquina, né, ponho água na máquina e o café já sai aí. Ou seja, eu estou fazendo um pouco dessa analogia aqui de uma atividade, né? Nós brasileiros, inclusive, terra do café, né? O café é uma coisa sempre tão importante, tão básica. O que eu falei aqui? Meu objetivo não era tomar o café? E o que eu expus aqui para vocês né, um método ou diferentes métodos de se fazer um café, diferentes técnicas utilizadas para atingir o meu objetivo, né? Os meios, a máquina, o coador de pano, de papel, ou seja lá o que for, né? São os meios para eu alcançar esses objetivos. Então vejam bem, falando isso, né? Eu queria que a gente pensasse na pesquisa que nós vamos fazer aqui no nosso mestrado. Ah, professora, é muito mais difícil que fazer um café. Pode ser, né? Às vezes tem pessoas que fazem cafés super bons, saborosos e tal, melhor do que as pesquisas que um de nós possa fazer. Não importa, né? O que eu acho que é importante que a gente compreenda é que tudo na nossa vida tem método. E no caso da pesquisa científica também. Tudo na nossa vida nós vamos ter meios, vamos ter técnicas, vamos precisar de recursos para cumprir os nossos objetivos. E na pesquisa científica é a mesma coisa. Obviamente que os meios, as técnicas, os recursos para a pesquisa científica vão ser específicos, assim como são das diferentes formas de se fazer um café, ou de passar uma roupa, ou de organizar o armário de casa. Então, se nós formos pensar, nós temos métodos em tudo que fazemos na nossa vida. Então, essa é a primeira coisa para que a gente não pense, ai meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Vai! Se eu consigo fazer um café, se eu consigo arrumar um armário, se eu conseguir aprender a dirigir, etc, etc, com outros métodos, eu também consigo fazer uma pesquisa científica. Então, esse é um ponto importante aqui para a gente passar para essa outra parte que é falar um pouco melhor desses métodos científicos. Então, se nós formos pensar, né, saindo de uma atividade que é mais do nosso campo, né, de atuação, que é a organização de uma reunião, que todos vocês certamente já fizeram, né? Nós temos que ter método. Então é a mesma coisa organizar uma reunião com a participação de 4, 5 pessoas do que uma reunião que nós tenhamos aí aproximadamente 200 pessoas que falam línguas diferentes, etc. Não. Então, nós temos um método. O que nós vamos precisar? Vamos precisar, né, de um espaço, por exemplo, vamos precisar de cadeiras, vamos precisar de papel para anotar e assim sucessivamente. Então,
eu acho que uma coisa que é importante é a gente pensar que no nosso cotidiano de trabalho, independente da atividade que vocês façam, vocês utilizam diferentes métodos para organizá-la, para que o nosso cotidiano, né, tenha algum tipo de sistemática. Eu não posso falar, vamos convocar uma reunião. Bom, quem são as pessoas, né? São as pessoas, a gente pensa, puxa, será que aquela pessoa contribuirá para essa reunião nas questões que temos que deliberar aqui? Ah, não, acho que ela não. Ah, mas aquele outro não pode faltar. Então, percebem? Quer dizer assim, nós estamos aqui pensando, né, que o nosso objetivo é organizar uma reunião para termos as melhores deliberações sobre a questão que for. Então é a mesma coisa que fazer o café lá atrás. Nosso objetivo é fazer o café. O que precisamos, qual é o caminho, quais são os recursos para poder fazer isso. Então, eu queria que a gente pensasse aqui, né, que o método de pesquisa são as formas que eu tenho para atingir um dado objetivo, para conhecer melhor um aspecto da realidade. Então, o método de pesquisa, ele consiste em um conjunto de etapas. Nós não falamos no café, pega a água, pega o pó, pega o filtro, etc. São etapas para que eu vá conhecer a realidade. Aqui é a mesma coisa. E essas etapas, elas são importantes que a gente pense elas no início da pesquisa. Por quê? Para que a gente tenha uma percepção desse todo, que a gente tenha uma primeira organização mental das ações que essa pesquisa vão exigir de nós. Isso é muito importante. Então, por exemplo, muitas vezes eu tenho alunos, né, que falam, eu queria pesquisar, eu sou de São Paulo, queria pesquisar política pública habitacional do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, né? Eu queria falar com os moradores dessa cidade. Nós vamos poder fazer esse deslocamento? Então, quer dizer assim, pensar previamente essas ações ajuda a gente delimitar o foco da pesquisa para que a gente possa concluí-la, né, chegar até o fim e não tem aquela coisa assim, puxa vida, eu não tinha pensado nisso antes. É claro que também, acho que uma coisa que é importante é que, mesmo que a gente pense um conjunto de etapas, desenhe adequadamente o nosso método, a realidade é dinâmica e muitas vezes questões não previstas acontecem, né? Nós vamos ignorá-las? Claro que não. Se elas são importantes para a pesquisa, nós vamos incorporá-las. Mas quanto mais eu tenho a capacidade de compreender quais são as etapas, quais são as ações, mais preparada eu tô para a realização dessa pesquisa, né? Então nós poderíamos pensar que, né, nós vamos trabalhar com uma questão de pesquisa, lembram-se, com foco de pesquisa, vamos, né, a partir desse foco, estabelecer um conjunto de técnicas para pesquisá-los, para chegar em respostas, para alcançar os meus objetivos. Então, eu quero conhecer a falta de moradia, a realidade da falta de moradia dos moradores de Duque de Caxias. Vou, né, estabelecer as técnicas específicas para fazer isso, para ter as respostas mais adequadas que me ajudarão a compreender melhor esta realidade, tá? Então, eu acho que uma coisa que é fundamental aqui para nós é que, assim, a realidade,
ela vai nos colocando desafios diferentes o tempo todo, né? E nós precisamos de diferentes técnicas para compreendê-las. Então, o método ele não é uma receita mágica, né? Que eu pego lá o meu caldeirão, ponho uma pitada disso, uma pitada daquilo, mexo e tá tudo certo, né? Ela não tem uma mágica, mas ela tem sim formas, procedimentos, né, que me ajudam a conhecer melhor essa realidade que eu quero conhecer, tá? Então, quando a gente fala disso, nós vamos pensar que existem já muitas técnicas por aí. O que eu vou fazer na minha pesquisa é pegar essas técnicas e ver como que elas se adequam melhor aos objetivos da minha pesquisa, né? Então, a gente fala de um processo de criação e a pesquisa sim é um processo de criação, mas nós já contamos com um conjunto de ferramentas, um conjunto de elementos próprios para fazer essa pesquisa. Então, eu costumo dizer, sempre que eu vou pensar em consultar, em saber a opinião das pessoas sobre a política pública de habitação, eu tenho como fazer isso sem perguntar para as pessoas? Não tenho. Por quê? Porque a opinião é aquilo que eu preciso ouvir das pessoas, é aquilo que as pessoas precisam declarar para mim. Então, se eu quero saber a opinião das pessoas sobre os problemas de moradia em Duque de Caxias, eu vou e faço uma pesquisa dessa forma, perguntando, com um questionário, nós vamos ter uma aula para discutir só isso, um roteiro de entrevistas, etc., né? Mas eu não posso deixar de perguntar para as pessoas, porque senão no meu relatório de pesquisa eu falo assim, as pessoas lá do município de Duque de Caxias acham que a política de habitação não é adequada para os moradores daquele município. E aí um pesquisador pode me questionar, como você sabe disso? Você perguntou para eles? Você fez um trabalho de campo? Você foi até lá? E, não, eu li numa matéria de jornal. Bom, mas aí qual é a confiabilidade da informação que você tem? Então, por isso que as técnicas de pesquisa existentes, elas são adaptadas aos nossos objetivos, mas são técnicas estabelecidas por outros pesquisadores e isso me ajuda a dar confiança à pesquisa que eu vou fazer. Então, por exemplo, o Censo do Brasil, que é aquela pesquisa que nós fazemos cada 10 anos para saber né, de informações sobre a população, né? Tem uma técnica para fazer isso e uma técnica que não é utilizada somente no Brasil pelo IBGE, que é o órgão responsável por essa pesquisa. Pesquisas censitárias são feitas em todos os países do mundo e sempre existem reuniões de pesquisadores para desenvolver, para aprimorar, para sofisticar essas técnicas. E isso é o que dá a confiança de dizer, o Brasil tem hoje tantos milhões de habitantes conforme os dados do IBGE. Isso tem uma confiabilidade. Então, sempre que a gente for usar uma técnica de pesquisa para construir, né, para elaborar um método de pesquisa, nós temos que pensar nessa segurança, né, nessa confiabilidade dos dados. Então, esse é um aspecto fundamental para nós, porque isso me diz, o uso dessa técnica vai me aproximar cada vez mais de conhecer detalhadamente, minuciosamente essa realidade que eu quero conhecer. Por isso que a qualidade e o emprego da técnica de pesquisa é importante, né? Então, nós podemos criar esses métodos com base nessas técnicas, mas a gente tem que justificar
por que usou essa, por que não usou a outra, né? Porque essa era a mais adequada para o nosso trabalho. Bom, um tripé importante aqui para o nosso método, né? Então, nós podemos pensar que, né, quando nós estamos fazendo uma pesquisa, nós queremos entender fatos que acontecem na realidade. Fatos que, então, nesse momento que nós estamos aqui, né, nessa conversa, de questões estão acontecendo mundo afora, a gente saiba ou não, são os fatos que estão presentes aí na realidade, né? Esses fatos, eles viram um fenômeno quando o pesquisador ou a pesquisadora olha e fala assim: nossa, que coisa diferente, olha, nunca ouvi falar sobre isso. Nossa, isso não é comum, isso não é frequente. Então, por exemplo, né, que eu tinha falado lá no início sobre a febre amarela. Aquilo que alguns pesquisadores, biólogos, né, trabalham sobre a febre amarela, sobre aquilo que eles chamam urbanização do vírus, quer dizer, um vírus que era tipicamente de áreas rurais, de florestas, vir, né, para proximidade, para municípios próximos da cidade grande. Isso não era um comportamento típico desse vírus. Por que isso aconteceu? E existem, eu não sou bióloga, né, eu sou cientista social, não conheço detalhadamente, mas fui ler porque também fiquei curiosa. Que fenômeno é esse? Que fenômeno é esse que deu um impacto tão grande na minha cidade, campanhas para vacinação, pessoas que morreram ou pessoas que não chegaram a morrer, mas ficaram hospitalizadas, passaram por, enfim, tratamentos bastante delicados para se curarem. Que fenômeno é esse? A febre amarela, que é o fato, estava por aí, virou um fenômeno para mim, né? Como pesquisadora, compreendê-lo. Então, é interessante, por quê? Porque, assim, vira um fenômeno porque ele salta aos olhos, ele desperta a curiosidade de um pesquisador das mais diversas áreas do conhecimento. E é interessante, claro, eu como cientista social, eu vou ter um interesse em compreender o fenômeno do ponto de vista dos impactos sociais. O biólogo vai, né, tentar compreendê-lo do ponto de vista, né, de como que esse mosquito que traz a febre amarela migra para grandes centros urbanos. Qual é o trajeto que ele faz? Como ele faz isso? Ou seja, ele vai utilizar de alguns modelos, que nós chamamos paradigma, essa palavra toda, né, diferente, é um modelo de pesquisa. Eu quero saber o que aconteceu com famílias em que um pai de família morreu por conta, né, de um vírus como esse, né? Queria saber, por exemplo, por que pessoas têm medo de se vacinar e serem contaminadas com o vírus. As pessoas não estão acreditando no serviço público de vacinação, tem dúvida, tem suspeita. Isso é uma questão do ponto de vista social. As campanhas, a linguagem não está adequada para esclarecer, né, essa população sobre os benefícios, né, dessa vacina. Então, percebem, quer dizer, os modelos teóricos, né, para compreender, né, esses fenômenos são diferentes, porque o objetivo do biólogo será o objetivo da Rose, cientista social, será outro, né? Então, nós vamos chegar, né, por métodos diferentes, vamos chegar ao nosso objetivo, que ele vai compreender, né, biologicamente esse deslocamento do mosquito, e eu vou
compreender os impactos, os efeitos, né, dessa disseminação do mosquito na nossa sociedade, tá? Então, eu acho que uma outra coisa muito importante para nós, e aí eu sei que todo mundo está antenado aí, né, com uma palavra que a gente usa em inglês, mas que a gente pode usar em português, que é fake news, notícias falsas. Como que a pesquisa científica pode ser afetada por isso também? Então, acho que esse é um ponto para nós pesquisadores importantíssimo. Importante por quê? Né? Nós vamos precisar para as nossas pesquisas consultar fontes diferentes, né? O que são fontes de pesquisa? Então, eu posso consultar o IBGE, é uma fonte de pesquisa, né? Eu posso consultar uma fundação, né, na área da saúde, né? O DataSUS, por exemplo, tem um conjunto de dados importantíssimo e de excelente qualidade para nós pesquisadores na área da saúde. Então, acho que uma coisa que é importante para nós é que hoje em dia, né, na era da internet, felizmente nós achamos muitas informações na rede. Mas a gente precisa ter cuidado, né? A gente precisa ver se essas fontes são seguras, se essas fontes são de credibilidade, porque senão imaginem eu estar estruturando toda uma pesquisa com informações, né, de uma natureza duvidosa. Então, o meu objetivo, que é conhecer melhor essa realidade, cai por terra. Né? Então, a questão da verificação e da comparação de diferentes fontes é muito importante. Isso já está um pouco no nosso método de trabalho, né? Isso já está um pouco presente no processo da nossa pesquisa, né? Então, esse é um ponto importante aqui para nós. Então, eu tenho muitos alunos que me perguntam: ai, professora, mas é confiável pesquisar na internet? Não só é confiável, como muitas das bases de dados, das informações, não estão inclusive em lugar nenhum, a não ser que eu vá até uma sede do IBGE, mas lá provavelmente eu vou acessar um terminal de computador e a minha pesquisa vai ser feita por aí. Então, não é para ter medo, né? Mas é para saber que eu preciso construir formas de verificação, formas de checagem para selecionar o material mais adequado, mais confiável para a nossa pesquisa, né? Então, eu posso ter, né, revistas especializadas, nós temos muitas revistas científicas com informações importantíssimas, posso ter bibliotecas, além da internet, nós ainda temos esses, que eu costumo dizer, os bons e velhos recursos de pesquisa disponíveis aí, né? Então, vamos trabalhar, né, para poder incorporá-los, dependendo, obviamente, dos objetivos da minha pesquisa. Então, sempre eu vou ter que dar referência, eu vou ter que dar fonte, eu vou ter que dar o crédito, o direito autoral daquilo que eu estou pesquisando. É o IBGE, é a Fundação SEAD, é o DataSUS, seja lá qual for ele. Inclusive para dizer assim, olha, pesquisadores, né, se essa pesquisa tem problema, eu estou consultando uma instituição renomada, uma instituição que tem uma história, que tem uma trajetória, né? Eu já me lembro de casos de pesquisador consultando a base de dados do censo e detectar um erro. E entrar em contato com o censo e o censo falar, erramos. Pode acontecer, é difícil, porque eles fazem muitas checagens até disponibilizar uma informação, mas sempre, evidentemente, que é possível que isso ocorra em algum momento, né?
O Google, isso que a gente brinca, eu falo muito em sala de aula para os meus alunos quando quero pegar um exemplo, dá um Google aí para mim, né? Pesquisa tal coisa, né? O oráculo, né? Aquele em que todas as verdades vão estar ali. Será? Então, acho que assim, né? Algumas dicas importantes para navegar nos sites, né? Nos espaços de consulta. Veja as imagens desse site, veja a origem dele lá. Quase sempre nesses sites tem sobre o IBGE, aí conta a história da instituição. Ah, tá, então tudo bem, é importante, né? Veja as palavras-chave, porque às vezes assim, eu não encontrei aquilo que eu estava procurando. Puxa, mas será que eu procurei, né, de maneira correta, de maneira adequada, né, com as palavras-chave específicas? Então, esses são alguns cuidados importantes para a gente ter quando vai, né, trabalhar uma pesquisa. Então, eu acho que assim, começamos falando, né, do papel do método, de como que nós temos método para toda a pesquisa que vamos fazer, para todas as atividades da vida que vamos fazer, que existem técnicas que compõem esse método, algumas mais adequadas para aquilo que eu vou pesquisar, outras menos adequadas, e que eu preciso, né, me cercar de um conjunto de informações que sejam confiáveis para que todo esse caminho de pesquisa para atingir os meus objetivos, né, ele não seja em vão e que eu consiga fazer uma pesquisa de qualidade com os dados mais confiáveis possíveis. Então, por hoje é só. Obrigada e um bom trabalho para vocês.